Queridos, a paz do Senhor Jesus, é para mim uma honra, uma alegria estar com vocês aqui. De verdade, eu estou muito alegre por tantas conexões. É só Deus para fazer essas conexões, amém, queridos? Só Deus. E eu sou muito grato a Deus por esse convite. Eu fiz uma colinha aqui porque eu não sou assim bom de guardar nomes, né? Quando a gente vai conhecer as pessoas, a gente guarda e faz uma colinha, né? Pastor Adalto, tive a honra de conhecê-lo no Conselho de Pastores aqui de São Leopoldo. Aqui é São Leopoldo, né? Porque é tudo grudado aqui, né? Fala, você vai para Porto Alegre. Ah, não, mas aqui é Novo Hamburgo, aqui não sei aonde. Falei, então, eu vou tomar cuidado na hora de falar as coisas, né? Para eu saber onde é que eu estou. A pastora Luciana, né, esposa, e eu fiquei aqui surpreso, né? Porque o pastor tem um grupo de louvor em casa, né? Tem aqui a Letícia, o Tiago e a Bruna, né? Que honra, que alegria ser recebido por vocês aqui. Que privilégio estar com vocês aqui. Que honra saber que existe um povo tão especial, um povo que está trabalhando, um povo que está entendendo qual é a sua missão de ganhar almas e cuidar bem delas. E Deus faz essas conexões. Sou muito feliz, eu tenho já a alegria de discipular o pastor Jean há 3 anos. Nós conhecemos no EDD, em Curitiba, com a equipe do pastor Geraldo de Santarém, promovido pela Igreja Batista Shalom, pastor Odilon Vergara, acho que muitos já ouviram falar dele. É gaúcho, né? Gaúcho, Odilon. Então nós nos conhecemos lá e depois daquilo nós começamos a conversar até que o discipulado foi estabelecido. O Jean foi lá para Londrina, conhecer a nossa casa, conhecer o meu pastor Enoque. Já faz 20 anos, ou até mais de 20 anos que eu estou com ele, né? Eu estou na Igreja Batista da Glória desde 1994. Eu me converti lá, o meu casamento foi feito pelo pastor Enoque. Os meus filhos foram apresentados pelo pastor Enoque, fui ordenado pastor pelo pastor Enoque, né? Então já é uma caminhada. É meu discipulador. E o pastor Enoque, ele está sendo discipulado agora pelo pastor Geraldo, da Igreja da Paz de Santarém. Não sei se vocês conhecem essa igreja. A última estatística disse que essa igreja é a 7ª igreja maior do mundo. 7ª igreja maior do mundo aqui no Brasil. Então, as outras igrejas são todas fora do Brasil. E, graças a Deus, dentro dessa estatística, a 7ª é aqui no Brasil. E a Igreja da Paz é uma igreja fascinante, né? Nós caminhamos junto com eles já há algum tempo. Antes, diretamente com o Eibe, em Fortaleza. Quando o Eibe saiu de Santarém e foi para Fortaleza, nós estávamos ali na 3ª conferência que ele fez em Fortaleza, o 3º ano que ele estava lá. E ficamos indo 5 anos direto para Fortaleza para estar com ele, para absorver da visão, né? O pastor Enoque fez uma caravana de pastores e eu tive a alegria de fazer parte dessa caravana. E sou muito grato a Deus pela vida do pastor Enoque, da pastora Helena, que são nossos discipuladores, né? Eu sou casado já há 16 anos com a Fabiane, minha morena, tipo exportação, que eu estou morrendo de saudade dela. Porque estar em missão aqui 13 dias, querido, não é fácil. Eu tenho 2 filhos, sou apaixonado pelos meus filhos. A Ana Clara tem 13 anos e o Davi tem 5 anos. 5 não, fez 6 já esse ano já. Fez 6 anos. O Davi é o meu discípulo número 1 e conectado comigo. Eu chego na igreja e ele fala, pai, posso te seguir? Eu falei, pode. Aí eu esqueço, eu vou e quando eu olho, ele está ali atrás de mim olhando. Pai, estou aqui, ó. Estou aqui junto. Então, não é fácil, a saudade bate, a gente ama muito a família, né? A gente é muito junto, muito ligado, mas nós estamos aqui por uma boa causa. Eu também amo demais o pastor Jean, a Juliana, a Bel, que são os pastores aqui. E nós estamos aqui, ficando um tempo, né? Eu como discipulador, eu estou ali, tendo um tempo com ele na casa dele, acordando ali, tomando banho ali, tomando café ali, conversando ali. Quantas horas, até achei engraçado hoje a Bel falar assim, né? Eu entendi o que ela quis dizer, do ponto de vista amoroso. Mas vocês já não fizeram discipulado ontem? Porque a gente estava conversando um assunto e ela queria estar ali, tadinha, mas ela não dava para ficar ali. E o Jean, amorosamente, falou, filha, sobe lá, filha, vai lá, deixa. Ela,
mas vocês já não fizeram discipulado ontem, né? Tipo, poxa, vocês estão aqui 13 dias fazendo discipulado, dá uma trégua, né? Dá um tempo aí, né? Então, graças a Deus, né? Nós estamos aqui também para somar junto com essa família, junto com essa igreja. Sou grato a Deus mesmo pela vida da minha igreja, da minha cobertura, pastor Enoque. Tanta coisa, tanta história, gente. Tanta coisa a gente caminhou junto. São tantas histórias alegres, tristes, histórias confusas, histórias que a gente olhou um para o outro e falou assim, vamos deixar isso de lado, vamos continuar se amando, vamos continuar trabalhando, né? Tantas coisas, eu acho que isso é cumplicidade, né? A cumplicidade no nosso relacionamento. E, enfim, acho que eu já fiz as apresentações, né? Senão vou ficar só elogiando meu pastor aqui, falando as coisas da igreja, falando. Mas Deus me deu a grata, assim, a alegria, né? Deus me deu a alegria de escrever um blog 5 anos atrás, 6 anos eu acho. Eu ia para as conferências e um dia eu sentei no meu computador, um outro computador, parece que os computadores vão diminuindo, né? Porque o meu era bem gigante, eu levava ele, não queria nem saber, eu montava ele no meio do povo lá, arrumava uma tomada, levava umas extensões e eu ficava digitando a conferência inteira. E eu percebi que algumas coisas nas conferências eles não falavam, algumas coisas eles não diziam. Eu falei, não, mas tem algo mais aqui, não é só a célula, tem uma estrutura em volta da célula. Tem alguma coisa a mais, tem mais trabalho, não é só um líder, uma cadeira em círculo e uma folhinha de resumo da mensagem e a célula. Não, tem mais coisa. Comprei todo o material, enfim. E aí comecei a escrever, e aí surgiu o blog, né? Nasceu o blog e começou com 10 mil acessos, 20 mil, 100 mil, 300 mil. E já passou de 700 mil acessos do blog, do mundo inteiro, né? Então a gente tem a grata também surpresa de a esposa falar que eu já leio vários artigos lá, o senhor também já leu, né? Então a gente fica muito alegre de saber que aquela ferramenta está servindo o reino de Deus. E, por último, o meu livro, que eu escrevi um livro tratando sobre as experiências do que é ser um líder de célula. O título é Líderes de Célula Aprimorando Minha Liderança. Esse livro não escreve nada novo. Esse livro não fala de nenhuma fórmula mágica, porque um líder precisa entender que liderança não é cargo, é função. Liderança não é cargo. Eu sou um líder de célula, eu tenho o cargo de líder de célula, não vou ficar observando as coisas acontecerem, não. Líder não é só na célula, não. É no teu trabalho, na tua casa, na sua família, em qualquer área da sua vida. Ser líder é ter uma função. E quando eu tenho uma função, significa que eu vou trabalhar bastante. Que eu preciso verificar os detalhes, que eu preciso pensar na frente daqueles que ainda não estão naquela função. Por quê? Porque foi me dada a responsabilidade de cuidar de algo muito precioso. A Bíblia fala que há um grande valor sobre uma alma. E nós somos cuidadores de almas, queridos. Amém? Nós somos cuidadores dessas almas. Então o livro está ali, se você quiser no final, está ali. Eu trouxe para outra finalidade. Mas eu recebi o convite hoje, fui surpreso. Obrigado, pastor. Está aqui o livro. Deus me deu essa alegria. Aqui tem a foto minha e da minha morena atrás. Com saudade dela, não paro de falar dela, né? Estou com saudade dela. E aqui está o livro, tá bom? Então, se você quiser adquirir depois, você pode pegar um ali comigo. Queridos, eu quero nessa noite falar com vocês sobre esse tema. Um excelente êxito deve ser o alvo de um líder de célula. Eu quero trabalhar essa perspectiva de que ser líder não é um cargo. Ser líder não é uma peça ilustrativa de um quebra-cabeça chamado igreja celular. O líder, ele está ali para cumprir uma função. O líder ele está ali para cuidar de pessoas. Eu fico pensando às vezes, né? Você que tem o seu trabalho. Você chega a hora que você quer no seu trabalho? Você chega assim pro teu patrão hoje e falou assim, olha patrão, o negócio é o seguinte, hoje eu não acordei muito bem, então eu resolvi chegar 2 da tarde e vou sair 4:30. Tá bom? Já estou te avisando para o senhor não ficar surpreso. Aí você no outro dia chega pro teu patrão e fala assim,
olha, eu trabalho muito nessa empresa e eu mereço tirar férias. E eu vou tirar férias a partir de amanhã, tá bom? Eu só estou te avisando porque amanhã você não vai me ver aqui, tá bom? É assim que você faz? Não. Mas por que às vezes a gente faz isso na casa de Deus? Por que na casa de Deus a gente pode pegar fora do horário? Por que numa célula a gente pode começar a célula em qualquer horário? Por que numa célula, por que num discipulado a gente pode fazer de qualquer maneira? Porque é para Deus, eu sou voluntário. Aliás, eu não ganho nada para isso. Não é essa, às vezes, o pensamento? E às vezes o líder, ele se coloca numa posição de cargo. Eu sou o líder, eu mando. Cara, com cetro, eu que vou comandar essa célula. E na realidade ele está ali para servir. A função dele é servir as pessoas. A função dele é, chegando no culto de celebração, cadê os membros da minha célula? Querido, líder de célula, ele recebeu uma função muito especial. Ontem no Tadel da nossa igreja nós estávamos falando sobre os 4 pilares da visão do MDA. E nós lemos um texto onde fala que o Espírito Santo nos constituiu como bispos sobre as pessoas. E a palavra bispo no original significa aquele que supervisiona. E o líder de célula nada mais é que aquele que está supervisionando outras vidas. Então ele chega no culto, ele senta, ele sentou, acabou, ele vai louvar a Deus, ele vai levantar a mão, ele vai adorar, mas é aquele discípulo da célula dele não veio no culto. Qual que é a função dele? Ligar para esse amado. Querido, tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Você está precisando de alguma ajuda? Porque às vezes é mais fácil a gente pensar, poxa vida, fulano não veio, né? Não tem compromisso. Não tem compromisso mesmo, não veio. Estou cansado de fulano, não vou ligar mais. Do que a gente parar para ligar. Às vezes furou o pneu, às vezes bateu o carro. Às vezes ela não veio mesmo, às vezes está doente. Mas o líder é essa peça fundamental. E ele precisa ter um alvo, o êxito. Ele precisa ser bem sucedido. Só que, como assim ser bem sucedido? Vamos ler o texto de João 10, do verso 11 ao 14. Essa versão que está aí no PowerPoint é daquela Bíblia chamada A Mensagem. Então, de repente, você pode não estar igual à sua versão, de repente sua versão é revista atualizada, é a NVI, é a nova tradução da linguagem de hoje, são tantas versões, mas para esse assunto, essa versão ficou bem legal. Vamos lá, João 10, do 11 ao 14, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica, se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Vamos orar, querido? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade para ministrar ao nosso coração. Tua palavra foi lida. Nós estamos aqui com um objetivo, Pai, é de entender a nossa missão, de entender o nosso alvo. E o nosso alvo primeiro é Cristo. O nosso alvo primeiro é Tua presença, é Tua palavra, é Tua verdade sobre nossa vida. E eu quero te agradecer, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem separado esse tempo, um tempo onde o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Muito obrigado por essa igreja, por cada líder que está aqui, por cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Fica bem claro nesse texto, querido, que o bom pastor e aquele que foi contratado. E aí eu pergunto, quando nós recebemos a honrosa tarefa de cuidar de uma célula, como nós encaramos essa nossa tarefa? Como um bom pastor
ou como um empregado assalariado? Qual é a nossa lente para interpretar isso? Como é que nós estamos cuidando? Eu estou me envolvendo com isso mesmo? Eu comecei uma célula no ano passado, do zero, e 1 ano e 2 meses nós chegamos a 16 pessoas. Multiplicamos essa célula, fomos para a Zona Sul de Londrina, e agora, exatamente 6 meses, quase 6 meses, essa célula já está acontecendo. Nós já chegamos a 37 pessoas nessa célula. 37 pessoas. E agora estamos trabalhando para plantar uma igreja lá, porque é muito longe para ficar trazendo, enfim, colocar ônibus, esse monte de coisa. O pastor Enoque também concordou com isso, a gente plantar uma igreja ali. Então a gente está trabalhando para plantar mais uma igreja lá na cidade, né? Mas, queridos, dá trabalho liderar uma célula. Mas não é só liderar uma célula, dá trabalho cuidar da sua vida também, porque você não tem que trabalhar todo dia. Dá trabalho cuidar da casa, não dá trabalho cuidar da casa? Tudo dá trabalho. Tudo que a gente faz dá trabalho. Agora, como a gente está encarando esse trabalho? Algumas áreas a gente relaxa às vezes, porque a gente está cansado, a gente está desanimado, a gente está estafado às vezes, a gente não quer mais. Mas às vezes a gente percebe que quando a gente para de fazer alguma coisa, que a gente não deveria parar, às vezes depende muito. Por quê? Porque o resultado daquilo é terrível. Vai deixando as coisas de qualquer jeito, e aí cria aquele monstro, e aí é quase que irreversível algumas coisas. E querido, para liderarmos células de êxito, nós precisamos incorporar no nosso dia a dia os princípios que respaldam a visão das células. O líder não é só ficar ali naquele grupo, ministrar a palavra. Existe um trilho de liderança. Existe o discipulado. Que agora nós que estamos caminhando com Santarém, nós conseguimos desvendar o que são os 3 níveis de discipulado da visão. Às vezes a gente fica lendo os livros, né? Ficava lendo as literaturas, e a gente não sabia o que são esses 3 níveis de discipulado. Então, o primeiro nível de discipulado é aquele material chamado acompanhamento inicial. Aquele acompanhamento inicial, aquele livro, ele não é só para novo convertido. Muita gente fica falando assim, mas esses assuntos são muito básicos. Querido, desde quando que a primeira lição, a certeza da salvação, desde quando falar de salvação é uma coisa básica? Não é básico. E a palavra rema sobre aquele versículo? Então vai muito da maneira como a gente ministra esse acompanhamento inicial às pessoas. Por exemplo, lição número 2, fala sobre o Espírito Santo. Desde quando é simples falar sobre o Espírito Santo? Falar que ele tem que fazer parte da nossa vida, que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, que a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Como assim é fácil falar disso? Não é fácil falar. Comecei um discipulado com um primo, que ele estava com problemas seríssimos na sua vida pessoal, quase em separação, no dia 11 de maio, meu aniversário. E quando foi dia 11 de maio agora desse ano, completamos 1 ano de discipulado, e nós estávamos na casa dele, fazendo aniversário de discipulado 1 ano. Durante 6 meses eu fiquei com ele falando sobre o Espírito Santo. 6 meses falando com ele sobre o Espírito Santo. Junto com ele, desbravando algumas áreas do coração dele, junto com o Espírito Santo. Ele era tocado pelo Espírito Santo para abrir coisas para mim que nem a mãe dele sabia. Quem faz isso é o Espírito Santo. E nós ficamos desbravando aquilo. Tem um outro discípulo que, quando chegamos nessa lição, ele falou assim: o que é isso de orar em língua? Gente, e para você explicar para a pessoa o que é orar em língua, você sabe explicar? É fácil explicar? Então eu não sei como é que as pessoas olham para aquele material e falam assim, é muito básico esse material, é para ser discipulado por ele. Gente, depende de como você olha as coisas. Não é fácil olhar para uma lâmpada e falar assim, nossa, a lâmpada ela traz luz.
Mas e Thomas Edison, quando foi criar esse filete de energia para criar a lâmpada? Será que era tão simples? Deus usou Thomas Edison para fazer isso. Mas para a gente é simples hoje ver a lâmpada. A lâmpada para a gente funciona a partir de um clique. Clique, apagou, clique, acendeu. Mas quando ele foi trabalhar nessa descoberta, não foi tão simples assim. Mas ele acreditava. Ele sabia que ele estava vendo de uma maneira como ninguém estava vendo. Agora, querido, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, fala assim: nós devemos andar por fé, e não por aquilo que a gente vê. Deus está dando uma visão para a gente. Deus está dando uma maneira de trabalhar, uma maneira de discipular pessoas, uma maneira de cuidar as pessoas. Só que existe uma grande diferença. Eu vou continuar olhando as coisas por aquilo que eu estou vendo ou pela visão de Deus? Porque quando eu olho por vista, eu olho as dificuldades, as circunstâncias, os problemas. Aí tem um texto que o Eibe fala sempre, que é 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. A ninguém mais conheçais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que significa isso? Significa que se eu estou compartilhando da palavra de Deus com aquele discípulo que tem um problema que aos meus olhos são impossíveis, eu acho que é Lucas 1,47. Para Deus nada é impossível. Eu preciso começar com o olhar de Deus. Eu preciso começar a discipular com o olhar de Deus, aplicando fé, crendo que aquela pessoa vai ser transformada, crendo que aquela pessoa vai mudar, crendo que aquela pessoa não só vai mudar, mas ela vai começar a discipular outras pessoas. Que ela vai entender isso que eu estou fazendo com ela. Comecei a discipular uma pessoa, um novo convertido. Que experiência maravilhosa. Chegamos na lição do acompanhamento inicial, que é sobre a importância de se tornar um discipulador. Eu fiz a pergunta para ele assim: você fez bem para você o discipulado? Está fazendo bem para você o discipulado? Ele falou: tá. Mas como assim está fazendo bem? Me explica melhor. Tua casa, relacionamento com a sua esposa, como é que tá? Não, pastor, olha, mudou isso porque eu estou entendendo isso agora por causa disso. Eu falei: tá fazendo bem mesmo? Tá. Agora você vai receber uma tarefa, um desafio. Da mesma maneira que eu faço com você. Que nós temos a hora, o dia e o local. Nós gastamos 1 hora aqui. Nós temos investimento de vida na vida aqui, 1 hora. Conversando, orando. Você vai ter que fazer com essa pessoa. E esse discípulo, ele não falha. Toda semana, toda terça-feira, às 3h30, ele está lá na igreja. Ele é gerente de uma... Aqui fala X, né? A gente chama de lanche normal, né? Então aqui é X, né? Gerente de uma loja de uma lancheria. Lá é um lanche, só na lancheria. E ele está ali, sendo discipulado. Queridos, e daí? Nós vamos ser líderes que andamos por fé ou por aquilo que vemos? Gente, às vezes o êxito, o ser bem-sucedido em alguma área da nossa vida, demanda mudança dentro da gente. Lá no Rio de Janeiro, antes agora das Olimpíadas, teve um hipermercado, não sei, que abriu vaga para trabalho em várias áreas. Tinham não sei quantas mil pessoas. Vamos colocar assim para 1000 vagas? Eu não sei exatamente a estatística, mas vamos colocar assim, 1000 vagas e tinha 40 mil pessoas. O que é que fez aquela pessoa sair da casa dela de manhã, noite, de madrugada, debaixo da chuva, ir para aquela fila e esperar aquela vaga de emprego? A convicção que ela tinha no coração: essa vaga é minha. Essa vaga é minha. Eu vou. E tem alguns mais ousados que vão falar assim: eu já estou até vendo, depois que eu fizer 1 ano, eu vou tirar férias, aleluia. eu vou ter 13º, oh glória a Deus. O cara nem tem a vaga de emprego ainda, mas o cara está sonhando. Sabe por quê? Ele foi para aquela fila, mesmo ele sem saber, mas ele foi pela fé. A palavra fé, no grego, vem da expressão pistes, que significa convicção. Quando você tem convicção, querido, você sai de qualquer lugar, você vai a pé. Mas você vai, você se mexe, você acha dinheiro onde não tem, você se programa, você vai.
você não fica perguntando, você não fica olhando as dificuldades, você não fica. Então, todos nós queremos êxito na nossa vida. Quem aqui faz cursinho? Alguém que faz cursinho? Não? Quem faz faculdade? Glória a Deus. Quem aqui estuda alguma coisa? Levanta a mão. Vou aumentar mais. É fácil estudar? Eu estou aqui em São Leopoldo, mas eu estou fazendo uma pós-graduação. Eu tenho que mandar trabalho. Esses dias eu falei assim, me deixa. Eu falei para ele, me deixa, que eu preciso terminar meus trabalhos aqui. Eu preciso de um tempo, porque eu tenho que acabar com isso aqui e enviar logo por e-mail para eu resolver isso aqui logo. Dá trabalho. Você tem que ler o negócio, você começa a ler e... eu não gosto de ler. Gente, se você já começar lendo, achando que não gosta de ler, você não vai conseguir ler 10 páginas. Se você entra num curso, não entra numa faculdade, e não gosta, mas eu não gosto de prova. Aí eu falo assim, eu tenho que te dar uma notícia. Você será aprovado muitas vezes. Terão muitas provas para você fazer. Muitos trabalhos, porque você está estudando. Tudo aquilo na nossa vida, quando a gente quer o êxito, quando a gente quer o sucesso, ser bem-sucedido, a gente se mexe. A gente se levanta. A gente poupa dinheiro. A gente faz um sacrifício. Mas por que às vezes para o reino de Deus a gente não consegue enxergar isso? Porque às vezes para o reino de Deus a gente tem uma célula, a gente não consegue olhar com essa visão. Queridos, a compreensão desses princípios, da visão que a gente está falando aqui, do discipulado 1 a 1, das células, que fazem parte dessa nossa prática, ela nos levará a falar uma mesma linguagem. Imagina essa igreja aqui, quantas células tem, pastor? 34 células. Aprisco, perdão. Eu escrevi, tudo bem, 34 apriscos. Imagina, queridos, essa igreja com 100 apriscos. Quantas pessoas vão ter? Quantos problemas vão ter também? Multiplica tudo. Problema, pessoas. Tudo multiplica. Queridos, você tem um carro. Você tem um carro. Vamos supor que você tem um Fusca. Fusca nem paga mais imposto. Só que custa caro, né? Mas não paga mais imposto. Aí você vai, o sonho seu é de comprar um Palio 2000. O Fusca Palio 2000 já é um bom salto. Às vezes o Fusca é 67 para 2000, muitos anos. Aí você compra o Palio. Mas chega final do ano, sabe o que é que tem? Imposto para pagar. Aí vem lá, R$600 para pagar. Aí você, mas como? Eu tinha um Fusca e nunca chegou esse tipo de carta na minha casa. Mas agora com o Palio vai chegar. Vai chegar IPVA, vai chegar tudo que é IP para você pagar. Tudo que tem IP na frente vai chegar para você pagar do carro. Tudo, até multa. Se você não cuidar, chega multa para você pagar também. Aí você trocou de carro. Querido, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço a ser pago. Você quer morar numa casa maior? Se prepara para pagar mais luz. Se prepara para pagar mais água. Se prepara para pagar mais IPTU. É aqui que chama IPTU também. Eu não sei, gaúcho. Gaúcho é diferente. Gaúcho, cada expressão gaúcha, eu sou pego de surpresa. Então eu pergunto antes. Porque a mesma coisa tem outro nome. E é bom que eu vou aprendendo, né? Porque eu estou me aculturando aqui. Eu estou, né, tendo parte aqui da cultura gaúcha, tchê. Eu até aprendi a tomar chimarrão, mas aí eu já fiquei decepcionado, porque eu conversei com 2 gaúchos que não tomam chimarrão. Eu falei, cara, eu tipo assim, eu me esforcei tanto para aprender a tomar chimarrão, agora você está me dizendo que você não toma. Mas eu não gostei de tomar a primeira vez. Primeira vez eu fiz assim, ó. E devolvi a cuia. A pessoa falou assim, mas pá, tem que roncar? Como assim? Assim? Você me explica. Aí me explicaram, aí eu, rapidinho, engoli.
Aí eu comecei a me conviver aqui com uma gauchada, né? E tal. E bar, e trida aqui. Como é que é? Estapafúrdio e não sei o quê. Eu não sei se pode falar essa palavra, de repente. Pode falar. E aí eu me esforço tanto, aí eu chego aqui a terceira vez mais treinado, mais com o paladar apurado para o chimarrão. E aí eu penso que eu vou ter moral com o gaúcho, conversar que eu tomo chimarrão. Ele fala, eu não tomo chimarrão. Falei, como assim, cara? Agora você me confundiu. De gaúcho tomava chimarrão. Eu nem sei porque eu estou falando isso, na realidade. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a mensagem. Vamos voltar aqui. Queridos, deixa eu me achar aqui onde eu estou aqui. Ah, mesma linguagem, pronto. Querido, quando a gente tem essa mesma linguagem, a gente começa a entender as engrenagens de uma célula. A gente consegue entender o porquê do discipulado, o porquê do líder, o porquê do supervisor, o porquê do Tadel. Pastor, até que horas eu tenho aqui? Tá bom. É porque o relógio é meu inimigo. Quando eu pergunto, já é quase 9 horas. Então você viu que eu tenho que correr aqui, né? Então vamos lá rapidinho. A célula de êxito. Há uma razão que nos mostra com clareza o que é uma célula de êxito. Então, primeira razão, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. A célula de êxito nem sempre vai ser aquela que tem o melhor lanche. Nem sempre vai ser aquela que tem um monte de banner, um monte de coisa legal, que é muito importante ter. A célula ser visual, ter ali... Tudo que ela puder ter como informação é importante. Mas se ela não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, se ela não tiver aquela sensibilidade que o líder vai ter de ligar para aquele discípulo que não vem, de não desistir daquela pessoa que deu problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, mas continuar orando. Continuar orando, porque, querido, não é você que convence ninguém do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence as pessoas. É Ele. Para Ele nada é impossível. Hoje fomos fazer uma visita. E a pessoa está bem... estima cuidados, né? Não vou tomar cuidado para falar. Né? Está bem assim, doente. E aí, na hora de fazer a visita, eu entrei lá e eu falei do plano de salvação para a pessoa. E a gente conversou. E a pessoa aceitou Jesus, a pessoa orou com a gente ali. Só que, queridos, não é só ganhar aquela pessoa para Jesus. Se o Espírito Santo não der aquele... para cuidar daquela pessoa, precisa cuidar dela. Precisa discipular aquela pessoa. Claro que ela precisa ser curada primeiro, porque na condição que ela está, ela não tem condição de nada agora. Até conectada a alguns aparelhos assim para continuar viva. Mas e se ela melhorar? Aquela oração que ela fez vai valer a pena. Mas se houver cuidado, porque quando uma criança nasce, o pai não fala e a mãe não fala para a criança: você está chorando por quê? Fez cocô na fralda? Vai lá no banheiro. Toma banho, tira a fralda, bota outra fralda, depois volta aqui dormir. É assim que que funciona? Não é, tem que cuidar. Está chorando, está com fome? Vai lá na geladeira, pega o leite, esquenta lá no micro-ondas, faz uma mamazinha, depois volta aqui. Não é, tem que cuidar, tem que discipular. E, queridos, um líder que entende que o Espírito Santo é importante, ele vai ser sensível, ele vai ligar, ele vai ficar conectado com aquele discípulo. Ele não vai resolver tudo para o discípulo, mas ele vai ensinar que a primeira tarefa dele como discipulador é ensinar o discípulo a depender do Espírito Santo. A ouvir o Espírito Santo também. A entender o que é que precisa mudar nele. A ajudar esse processo de mudança. João, capítulo 12, verso 25 a 26. Diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Quando nós cuidamos de alguém, você pode ter certeza, as pessoas não podem estar vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Deus vai honrar a sua vida. Quando você cuida de uma célula, quando você cuida de um discípulo, quando você gera vida naquele discípulo, naquela pessoa, naquela família, pode ser que pessoas não estejam vendo, mas eu vou repetir, Deus o honrará. Deus cuidará das suas coisas. Deus abrirá as portas. Deus fará grandes coisas na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Porque Ele entende que você é sensível ao Espírito Santo e que você está cuidando de verdade daquela vida. Você não está como aquele assalariado do primeiro texto que nós lemos, mas você está como um bom pastor para aquela célula. Você está cuidando, você está se envolvendo com aquilo. Querido, neste texto, Jesus nos mostra as vantagens de servi-lo. É só a gente ler e meditar, a gente vai ver que se queremos servir a Jesus, somos chamados a segui-lo. E se decidimos segui-lo, vamos estar onde Ele está. Querido, Jesus quer sempre que estejamos onde Ele está. E quem serve a Jesus será honrado pelo Pai. E estar aonde Jesus está não é fácil. Não é fácil. Jesus estava voltando e Ele falou, é necessário eu passar por Samaria. E texto que todo mundo conhece, lá de João. Jesus para conversar com uma mulher. Jesus era judeu. Todo mundo já conhece, já ouviu falar alguma aplicação dessa palavra. Mas o interessante é que em todas as palavras que eu vejo Jesus conversando com alguém, Ele quebra alguma coisa da época. Então, o homem não conversava com a mulher. E ele foi lá e conversa. E essa mulher se torna uma grande missionária para o seu povo. Jesus conversa com o chefe da coletoria. Ainda fica na casa do cara que é pecador. Come com ele. Seria mais normal Jesus vir para os líderes religiosos? Jesus, olha, onde é que fala de religião aqui? Onde é que fala de Deus aqui? É naquele lugar. Então, Jesus ele vai lá, porque lá fala de Deus, e ele é filho de Deus. Então eu vou lá, porque lá fala de Deus, e ele vai lá. Não, ele não foi onde fala de Deus, ele foi onde há condenação. Ele foi onde é difícil. Ele foi aonde as coisas estão dizendo não. A mulher adúltera, mestre, a lei manda a gente matar essa mulher aqui. E o Senhor? Aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está em lugares improváveis, lugares que ninguém gostaria de estar, lugares que não são de fácil acesso, lugares que vão exigir da gente muita coisa, lugares aonde vai exigir mudanças em nós mesmos. Sabe quem é teu primeiro inimigo? Sabe quem é o teu primeiro desafio? É você mesmo. Você é o teu primeiro desafio. Você quer fazer alguma coisa para Jesus e de repente pode falar assim, mas eu não faço porque o pastor, eu não faço porque fulano da igreja, eu não faço porque ciclano da igreja. Não, você não faz porque o teu foco não é Jesus. Porque se teu foco é Jesus, você vai onde Ele está, você faz o que Ele faz e você vai obter os resultados que Ele obteve. Aleluia. Quem morreu na cruz foi Ele por mim e por você. Queridos, nós temos que ajustar o nosso foco e entender que o reino de Deus não se limita a algumas coisas que a gente crê. O reino de Deus é muito além. Ele é muito mais abrangente. E o simples fato de você dar um copo de água para uma criança, Jesus fala que se você faz aquilo da maneira certa, Ele leva em conta. Ele leva em conta. Imagina você cuidar de alguém, discipular alguém. Querido, antes de mostrar essas maravilhosas bênçãos, vamos ver o primeiro passo que deve ser dado. Odiar sua vida nesse mundo. Isso nos fala de renúncia, de sacrifício. No entanto, se odiamos a vida neste mundo, vamos preservá-la para a vida eterna. Às vezes você trabalha o dia inteiro, você estuda o dia inteiro e chegou o dia da célula. E aí você fala assim, puxa vida, ai que canseira, ai que vontade de ficar em casa. Hoje eu não vou. Não, pastor, eu não quero mais saber de célula, pastor. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
E aí aqueles valores do reino de Deus, do amor. Gente, liderar uma célula não é toda semana, não é todo dia. E aquele que lidera 2 ou 3, eu quero te dizer já vai pensando em parar. Já vai levantando outra pessoa para liderar. Porque você é uma pessoa só. Sabe por que as pessoas param de fazer as coisas? Porque elas fazem errado. Elas assumem muitas coisas para elas, fazem, não vê nenhum resultado e falam, não quero mais mexer com isso. Fez errado. Não pensou na hora de fazer. Olha só, nosso tempo aqui está rápido. Ser líder de célula, antes de tudo, é ser servo de Jesus. E para ser um servo fiel, precisamos praticar esse princípio, odiar nossa vida nesse mundo. Jamais. Queridos, eu fiquei 40 dias na Inglaterra. 40 dias, longe da minha família. Eu fui fazer uma missão familiar. Fui com a minha mãe na casa da minha irmã lá, resolver umas coisas lá. Mas 40 dias, a minha esposa me liberou. 40 dias. Todo dia no Skype falando. E aí, por conveniência das conexões que o Espírito Santo faz, não sei se vocês já ouviram falar do pastor Judá Bertelli. Acho que não, aqui. O Brasil é tão grande, né? Mas esse pastor já foi na Igreja da Paz. Ele é um pastor, assim, bem power. E ele estava nessa igreja, ele ministrou na nossa igreja, disse que estaria na Inglaterra, mas eu não sabia a data. Peguei o endereço, fui congregar, claro, 40 dias eu tinha que congregar em algum lugar. Fui naquela igreja e o pastor estava ali naquela igreja. Ele já apresentou eu para o pastor, já falou da nossa igreja, da história. Resumindo, ele me convidou para ministrar nas igrejas que tinham lá em Londres, no interior, tal. E eu acabei indo e fui. Agora, queridos, se a gente não... mas pastor, você foi para Londres, pastor. Pastor, você foi... Mas, gente, ficar longe da família não é fácil. Para quem não liga para a família, talvez isso é uma coisa boa. Eu fiquei até doente lá. Eu andei até de ambulância lá. Ambulância da rainha. Eu andei de ambulância lá. Travou minhas costas um dia de um jeito. Minha pressão subiu. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui na Inglaterra para morrer? Eu vou morrer de que eu estou aqui. Mas mesmo assim, com alegria, nós servimos a Deus ali. Mas a minha missão era pregar o evangelho para minha irmã e para o meu cunhado. E eu fiquei durante 40 dias lembrando eles quem era Jesus. Eu não fiquei enfiando a goela abaixo quem era Jesus, não. Eu fiquei tentando mostrar para eles como é bom servir a Jesus. Tantas coisas que a gente poderia falar aqui de não amar a nossa vida. E aí eu quero te perguntar nessa noite, como é que está o nível desse amor teu? Você ama demais você a ponto de não fazer a obra de Deus? De não aceitar o desafio de ser um líder, de ser um discipulador? Lembre o que a Bíblia está dizendo. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia, vai preservar para a vida eterna. Há um tempo para todas as coisas, queridos. Eu poderia falar tantas coisas aqui, mas eu queria concluir. Nem deu para mim entrar na mensagem, pastor. Só fiquei na introdução aqui, só. Não deu nem para falar o primeiro ponto. Quero concluir falando desse primeiro ponto aqui. Ensinar com amor, propriedade e autoridade. Vamos só passar por só esse primeiro ponto aqui. É tanta coisa, é tão gostoso falar de liderança, de amor, de a palavra, porque a gente está falando daquilo que a gente está vivendo. A gente é desafiado a todo dia viver isso. Todo dia viver isso. Dar o outro lado da face, perdoar. Perdão é uma palavra tão desafiadora, né? A Bíblia fala que quem tem que perdoar é o ofendido, não é o ofensor. Se você foi ofendido, você tem que liberar perdão para aquele que te ofendeu. É fácil fazer isso? Mas a Bíblia nos desafia a fazer isso, para viver bem. A pessoa te ofendeu. Mas quem tem que pedir perdão é ela que tem que pedir perdão para mim. Não. Você que conhece a palavra, você precisa orar a Deus e perdoar aquela pessoa. Olha só que matemática da Bíblia. O líder de célula não deve ministrar por interesse, metas ou imposição do seu líder ou da própria estrutura da igreja. O reino de Deus, querido, é um reino de liberdade, mas que requer a gestão de um administrador fiel.
Porém, tudo que fizemos para Jesus deve ser feito por amor, em obediência àquilo que estão me delegando, e responder aos líderes com resultados satisfatórios para a glória de Deus. Por quê? Porque eu estou ouvindo o Espírito Santo, porque eu estou me envolvendo com aquilo. Porque aquilo não é só mais um trabalho da igreja. Eu não estou ocupando um cargo de líder, mas eu sou, querido, um discípulo. Eu sou alguém que está ouvindo o que Deus está falando. E eu quero não só ficar ouvindo, não ser ouvinte, mas praticante daquilo que eu estou ouvindo. As pessoas precisam de amor. E é isso que elas precisam encontrar na sua célula. É só isso. É amar. O amor, portanto, é a marca registrada do discípulo de Jesus. Amar, às vezes, querido, vai ser buscar aquela pessoa que te deu o bolo 3 vezes já. Vai ter que buscar ela. Vai ter que sentar com ela e falar: olha, querido, olha, estou aqui para te buscar, mas quer dizer que eu te amo demais. E que nós precisamos conversar sobre essa situação, sabe? Se interessar pela pessoa. Nós temos a mania, sabe do quê? De eliminar as pessoas. De rotular as pessoas. Aquilo é BO, aquilo não serve, aquilo não presta, aquilo isso, aquilo aquilo. Ih, você não conhece. Realmente, eu e você jamais vamos conhecer o ser humano. Mas sabe quem conhece o ser humano? Aquele que criou o ser humano. E quando eu me remeto àquele que criou todas as coisas e falo: Espírito Santo, me ajuda a convencer ele. Sabe o que vai acontecer, querido? Você vai ter êxito naquilo que você está fazendo. Deus vai fazer. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Amém, querido? Eu vou respeitar, eu vou até aqui, pastor. 9h10. Tá bom já. Eu acho que o Espírito Santo já falou aquilo que deveria falar. E as demais coisas, o Espírito Santo vai mostrar para vocês, vai falar com vocês. Pastor, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma alegria estar com vocês aqui. E eu espero que nas próximas milhares de vezes que eu estiver em São Leopoldo, a gente se encontre num café, né? A gente pare para conversar. E eu vejo essa igreja com muitos apriscos. Com 200, 300, querido. Olha, essa igreja aqui tem uma potência. Assim, eu cheguei aqui, fiquei olhando aqui as coisas aqui, eu falei: meu Deus, o que é que esse pastor não pode fazer aqui nesse bairro, nessa cidade? Olha o tamanho dessa igreja. Querido, se nós entendermos, falarmos uma língua só, entendermos a nossa missão, logo, logo o pastor vai ter um grande problema aqui. Problema de lugar. Arrumar prédio. Já tem. Então, aqui, é verdade, pastor, eu que estou meio fora aqui da casinha aqui, as coisas. Já pensou você tendo um problema além desse? Acabou de comprar, acabou de fazer. Mas já está cheio de novo, louco. Querido, aquele que está disponível para o reino de Deus, é o que vai acontecer. Nós tínhamos uma igreja lá em Londrina, a nossa igreja mãe, nosso prédio antigo, sabe o que virou? Virou administração. Só o prédio antigo. Aí nós já fizemos uma igreja nova com o pastor Enoque, daquele sistema drywall, aquelas placas cimentícias que você monta e desmonta. Mas a gente foi... Qualquer coisa que a gente faz lá. Esse ano a gente levou... Esse ano não foi ano passado que o Rodolfo Abrantes foi lá? Ano passado? Em novembro o Rodolfo Abrantes foi lá. Não deu. 1.000 e poucas pessoas dentro, em pé já não deu. Já estava lotado. Aí a gente abriu o telão embaixo, 800 pessoas no piso de baixo, não deu. Teve gente que a gente teve que mandar embora, gente. Você acredita, pastor? Querido, desculpa, amado, você não vai conseguir entrar aqui. Olha, não, mas por quê? Então, e olha, a gente fez um evento local. A gente não fez um evento para o bairro, para a cidade. Querido, é o que eu quero concluir. Se coloca na brecha. Peça para o Espírito Santo de Deus: Senhor, qual é o meu papel aqui nessa igreja? No teu reino. O que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, querido pastor. Amém.
Que maravilha, que bênção, amados. Em nome de Jesus. Amém. E eles tiram uma foto e registram aqui, só os bonitos, né? O pastor está tendo a alegria de abraçar os mais bonitos, né? Abraçar os mais bonitos. Ele veio correndo para me abraçar. Amém? Muito, muito bem. Amém. Pastor André, Deus abençoe muito, muito a sua vida. Empresta seu livro aqui, pastor, por gentileza. Aqui está, amados. Bem, esse livro aqui que eu indico para vocês e endosso, né? Líderes de célula aprimorando minha liderança. Ok?